A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nessa manhã para estudarmos a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes de iniciar essa nossa lição, quero orar com os irmãos, onde você estiver nesse momento. Curva a sua cabeça, dobre os seus joelhos, da forma que você se sentir melhor. E vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Soberano Deus, amado e eterno Pai, queremos, Senhor Jesus, te agradecer por essa manhã, Jesus querido, na qual o Senhor nos permite de estarmos, Senhor, na Tua casa, para, Senhor, mais uma vez, fazermos menção da Tua palavra. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, esclareça a nossa mente, dá-nos entendimento, Pai, da Tua palavra. Meu Senhor, que eu te peço, Pai, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jeová. Amados irmãos, estudaremos nessa manhã a lição de número 11, data de 14 de junho de 2020, e o tema da lição de hoje é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Também queremos fazer menção aqui ao dia do pastor, já parabenizando aqui o nosso pastor local, pastor Cláudio Charifas, por esse dia tão especial. Desejando, pastor Cláudio, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, seu ministério cada dia mais. E com isso também aos demais pastores, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os ministérios e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Desejo da nossa congregação para a sua vida em nome de Jesus. Então a lição de número 11 tem como texto áureo o versículo 1 de Efésios 4, que diz assim: Eu rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática, diz, a unidade na igreja, depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então estaremos nessa manhã tratando dessa unidade da fé, baseado nesses três preceitos, que é a humildade, mansidão e longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, também Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, para introduzirmos o assunto nessa manhã, ressaltar a importância da igreja ter essa unidade, da igreja ser unida, ter um só propósito, ter um só ideal e buscar as mesmas coisas, o mesmo objetivo, sempre, sempre, sempre obedecendo ao Senhor e fazendo a vontade dEle. A igreja não é um lugar de grupos, igreja não é um lugar de pessoas mais excelentes que outras. Igreja é lugar de união, é lugar de ação do Espírito Santo, de modelar, onde o Espírito Santo nos modela a sua maneira, para que nós, diferentes da forma que somos, como todos os seres humanos mas com essa diferença, termos a capacidade de nos entendermos e chegarmos a um acordo, a um objetivo comum. E qual o objetivo comum da igreja? Salvação, irmãos. Esse é o objetivo da igreja. Então, vamos tratar nessa manhã sobre essa unidade e vamos passar por esses 3 preceitos: humildade, mansidão e longanimidade. Primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. A gente falando aqui sobre ser imprescindível o fortalecimento da comunhão cristã. Ou seja, buscarmos todos os dias essa comunhão, esse acordo, essa disponibilidade, o amor entre nós. É necessário buscarmos a unidade do Espírito Santo no meio da igreja. Sobre o tópico 1 diz: o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Quando falamos aqui sobre o modo de viver, estamos falando de atitude, estamos falando de comportamento, estamos falando de ação. Então, queridos, nós, cristãos, andamos de forma que somos bem observados, os irmãos sabem disso. Somos vigiados onde nós vamos. As pessoas nos observam e nos estudam e testificam a nosso respeito, ou bem ou mal. As nossas ações, nossas atitudes é que vão dizer qual o testemunho de Cristo a gente está dando. E quão triste é quando a gente se depara com alguém dizendo ser cristão e falando mal de um outro irmão, desejando o mal a outra pessoa. Queridos, aonde na Bíblia Sagrada a gente vê o Senhor Jesus, que é o nosso referencial, desejando o mal de alguém? Não vemos em lugar nenhum. Então, queremos comunhão com Deus, precisamos ter comunhão com nossos irmãos. Às vezes, pode-se até participar da ceia como um ato de comunhão, dizendo estar bem com Deus. Mas se não estiver bem com o irmão que está ao lado, é um participar, é um comer um pão e beber o vinho que não vai edificar em nada. Então, eu convoco nessa manhã
a cada um dos irmãos que está assistindo essa escola bíblica dominical a refletir sobre a maneira que está vivendo. Não estou apontando dedos para ninguém, quando eu estou falando isso, eu estou falando de mim mesmo, porque é uma reflexão interna que eu faço comigo. Será que tenho eu agradado aos meus irmãos? Será que em algum momento eu coloquei alguém como inferior a mim? Porque essa humildade da qual a gente está falando aqui nessa introdução é uma humildade que coloca os irmãos, qualquer um deles, como superior a mim. Eu não sou melhor do que ninguém, não posso ser isso, não pode ser uma atitude demagoga. Não, tem que vir de dentro, tem que vir do coração. E detalhe, querido, sabe quem produz isso em nós? O Espírito Santo. E se não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, repensemos nossa caminhada, repensemos nossos comportamentos, porque o céu é logo ali. Então é preciso estar bem com os irmãos para estar bem com Deus. Lembre-se disso. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Reconhecer que algum irmão é mais talentoso do que eu, que ele tem um chamado que eu gostaria de ter, não é fraqueza de caráter, não é vergonhoso, e sim uma virtude, pois reconhece que aquela pessoa também foi chamada e escolhida por Deus. Nós vimos aqui, o Senhor Jesus, ele lava o pé dos discípulos. Se olharmos com os nossos olhos carnais, quem era o superior naquele momento? Jesus ou os discípulos? Com certeza era Jesus, pois era homem, mas era também Deus, né? Mas Jesus toma a forma de servo, e ele não apenas se aniquila tomando a forma de servo em referência a Deus, mas também aos discípulos que com ele estavam. Jesus demonstra uma superioridade que eu e você muitas das vezes precisamos, porque às vezes nós temos percebido que determinadas pessoas, chamadas até para uma função importante na igreja, às vezes o ego elevou tanto que acha que não preciso ser servido, tem que estender um tapete vermelho da minha chegada. Querido, isso é só para a estrela daqui da terra. No céu não vai ter nada disso. Então, que possamos, amados, amarmos uns aos outros, porque o que está faltando em nossa geração é amor para com os nossos irmãos. Já não demonstramos essa característica, esse sentimento, essa virtude, porque tem muitas pessoas querendo ser superior, querendo ser grande, mas grande é o Senhor, somente Ele. Nós somos servos, e servos uns dos outros. Lembremos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê que Cristo, ele, a partir da vida dele, a humildade ela aparece como virtude. E se Jesus foi humilde, por que nós não seremos? Eu quero falar aqui, irmãos, a humildade não é aquela situação que muita gente pensa. Eu tenho uma situação financeira, mas eu congrego no meio de um povo que tem uma posse menor do que a minha.
não é o meu caso, graças a Deus, mas tem pessoas que começam a vestir roupas velhas para se equiparar àquela falsa demonstração de humildade, né? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma humildade que você pode estar bem vestido, você pode falar bem, você pode ter um carro 0 quilômetro, estar no meio do povo e tratar de igual para igual. Não precisa andar com chinelo amarrado de arame para demonstrar a humildade. Não precisa. Mas se essa é a sua condição, ande. Se não for, não faça isso para demonstrar humildade, sendo assim fingimento. Mas seja você, da melhor forma possível, amando seu irmão, respeitando a ele, tratando ele como seu igual, e às vezes até mesmo superior. Quando precisar descer, ser servo, seja humilde, seja aquela pessoa que Jesus te chamou para ser. Jesus te chamou para fazer diferença. E para fazer diferença, eu e você, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. E para isso nós precisamos deixar Ele trabalhar, Ele agir, e não agir da nossa maneira. Amém? A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a humildade, ela coopera para a harmonia. Ou seja, aonde há uma pessoa humilde, ela jamais vai buscar o conflito, jamais vai incentivar o conflito. Ela vai ser uma apaziguadora, né? E não uma geradora de conflito. Então, eu não sei como você está se vendo até aqui, nesse tema que a gente tem falado, mas faça uma reflexão. Quando surge algo no meio aonde você está vivendo, seja no trabalho, na igreja, escola, família, quando o vento se levanta, qual a sua postura? Você apazigua a tempestade ou você assopra ainda mais o vento? Porque a gente acabou de ler aqui, a humildade, ela coopera para a harmonia. A harmonia traz equilíbrio. Então, que você seja essa pessoa que busca o equilíbrio no meio onde você vive. Louvado seja o nome do Senhor. Para haver unidade, tópico 2, é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa que tem a virtude da mansidão, ela jamais vai incentivar conflito, ela jamais vai incentivar paz, jamais. Ela vai sempre buscar conciliar situações, conciliar os momentos de desavenças, as fofocas que às vezes surgem. Vai sempre procurar conciliar da melhor forma possível. Não vai incentivar, não vai disseminar, não vai passar adiante, Então, essa é a pessoa que tem a virtude da mansidão. Mas que é a mansidão? Subtópico 1. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações,
bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante a gente frisar essas 3 situações. Então, repetindo aqui, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Ou seja, não age de forma desenfreada, sai sem entender o que está acontecendo, toma uma atitude. Primeiro ela entende, primeiro ela observa, para depois agir. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um bom trato com o semelhante. Isso é muito importante. Saber tratar o próximo, saber cuidar, saber o momento de dar uma palavra e o momento de apenas ficar quieto e ouvir. Isso é muito maravilhoso, é virtude. Bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer ser parecido com Cristo? Então seja manso e seja humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Moisés e Jesus Cristo, 2 grandes exemplos para a nossa vida. Quanto a gente sofre quando somos caluniados, quando alguém levanta um falso testemunho, quando alguém nos maltrata, fala mal da gente ou de um nosso semelhante, quão triste é. E às vezes nós, seres humanos, a atitude que nos vem no momento é responder, é dar uma resposta, é mostrar que nós não estamos prontos para ouvir tal coisa, não estamos dispostos a ouvir. E Moisés passou por momentos muito difíceis sobre a terra. Quantas vezes o povo que ele estava conduzindo se voltou contra ele? Arão e Miriam se voltaram contra ele. E mesmo assim Moisés estava ali. Quantas vezes o Senhor falou: Moisés, vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés falou: calma, Senhor. Não foi isso que o Senhor falou com Abraão. Dá mais uma chance. Moisés poderia tomar num momento de raiva, falar: Senhor, mata todo mundo, não aguento mais. Quantas vezes, né? A gente tem vontade de largar tudo. Quantas vezes parece que o fardo está muito pesado. E aí nesse momento a gente se tranca no quarto, pega a Bíblia, ou vai ouvir um louvor. E aí o Espírito Santo mansamente vem e fala conosco: calma, filho. Vai mais um pouquinho adiante. Você suporta assim porque eu estou contigo. Não é o momento de parar. Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando do nosso Deus. Que Deus é esse que permite isso ou aquilo? E se não tivermos controle emocional, a gente se deixa levar. Quantas vezes? Mas, queridos, Jesus poderia, diante daquela situação que ele estava passando, sendo chicoteado, carregando aquela cruz,
prestes a ser crucificado, e ele sabia que ia ser, ele poderia ter falado: não vou morrer por isso, não vale a pena, esse povo é ruim, esse povo no momento me adora, no momento seguinte já nem lembra quem eu sou, não vou dar minha vida por eles. Mas por amor, Jesus olhou para mim e para você, e mesmo nas nossas incredulidades, mesmo na nossa inconstância, mesmo em nossos pecados, Jesus falou assim: vou dar a vida por eles, vou me entregar, vale a pena porque são preciosos para mim. Então, queridos, você é precioso para o Senhor. Não sei o que você tem escutado até hoje na sua vida, mas lembre-se disso. A Bíblia vai me dar respaldo para o que eu estou falando. O Senhor Jesus, Ele te ama. Deus te ama tanto, que deu o seu único Filho, Jesus, para ser crucificado por mim e por você. Então você é muito precioso para Cristo e muito precioso para Deus. Tem um lugar para você. E se está difícil, caminhe um pouquinho mais. Você vai perceber que vai valer a pena. O momento da luta vai passar. Espera. Deus está contigo. Ele não te abandona, por mais que pareça que você está sozinho. Você não está. Ele está ao seu lado, Ele está te sustentando. E por mais que pareça que o chão fugiu de debaixo dos seus pés, a presença de Deus, ela jamais vai se afastar de você. Então permaneça, sofra calado, porque o Senhor Jesus vai te dar vitória. Eu tenho certeza disso. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata-se de submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Amém? Já não vivo, mas Cristo vive em mim. Assim disse o apóstolo. E essa é uma verdade na sua vida. Se Cristo vive em você, Cristo então é o seu dono, é o seu Senhor. E nós devemos sempre olhar para Ele e lembrar que Ele está acima de qualquer pessoa, Ele está acima de qualquer ser espiritual. Ele está além. E se você olhar para Cristo, se você focar em Cristo, você vai passar por esses momentos e nem vai ver tantas coisas que você vai atravessar, tantos laços de morte armados, tantas flechas que foram atiradas na sua direção, tantos dardos inflamados do maligno que foram apagados. Você não vai ver, porque você vai estar olhando para Cristo. Então, lembre-se do que está sendo lido aqui nessa manhã. Essas pessoas que têm a mansidão, elas são pessoas disciplinadas. Não retrucam, não se apressam, não emitem juízo, não cedem à tentação, às provocações, não dão espaço para ressentimento. Por acaso, se você fizer uma introspecção nessa manhã, você vai achar ressentimento dentro de você por alguém? Se tiver, se liberte hoje. Se liberte nessa manhã disso. Jesus quer mais de você. Jesus quer mais. Jesus quer seu coração limpo, seu coração cheio de graça, cheio de amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lembre-se, a mansidão ela é um fruto do Espírito Santo. Então peça isso a Ele, que Ele vai te dar, em nome de Jesus. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas.
Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Glórias a Deus. O que é um espírito? Que é um sentimento faccioso? Um sentimento de facção, grupo, repartição, divisão. E lembra que a Bíblia diz que a igreja, ela é o corpo do qual o cabeça é Cristo. Então todo o corpo, para funcionar bem, ele precisa estar perfeitamente ajustado, precisa estar alinhado. Então, se somos parte de um corpo, devemos cuidar dele. Então, jamais buscar grupos, separação, divisão. Meu grupo é melhor que grupo tal, a minha liderança é melhor que a liderança de fulano. Não existe isso, querido. Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Se Deus te usa de uma forma e usa o irmão de outra forma, propósito de Deus. Não há mérito nenhum nisso. Nós não temos dons, talentos, não é virtude nossa. É virtude do Senhor, do Espírito Santo. E nós fomos agraciados por poder ser ferramenta de Deus nessa terra. Então, se permita ser usado por Deus sem ignorar os talentos, os dons dos outros. Permita que o Senhor te use e use ao irmão que está ao seu lado. E juntos, nós, ganhamos almas para o reino de Deus. Porque quando chegar ao céu, não vai ter um lugar separado para ninguém, vamos estar todos juntos. Esse é o propósito, esse é o nosso objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Subtópico 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentimento de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta, dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Assim, se suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Ou seja, o amor, ele é a base. Louvado seja o nome do Senhor Jesus das nossas ações, da ação do crente salvo por Cristo. Então, voltando aqui, a longanimidade, ela tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Então, tolere, seja constante, porque imagina você, se é difícil suportar a má conduta de alguém, imagina o Senhor Jesus olhando para nós, nossos erros. Já pensou se Ele agisse num instante, dando a repreensão por cada erro nosso? O que seria da gente? Onde estaríamos hoje? Então, antes de pensar em tomar uma atitude de repreensão a alguém, pense no que Jesus nos ensinou, no que Jesus faria, no que Jesus fez por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor.
A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos momentos a igreja do Senhor ela enfrentou hostilidade. Pessoas agressivas adentrando aos templos, abordando os cristãos nas ruas, ameaçando de morte. Quantas vezes? E isso ainda acontece hoje. Talvez a gente viva num mundo que não consiga entender isso porque a gente nunca se deparou com uma situação assim. Mas quantos dos nossos irmãos passam por isso? Tendo que cultuar escondido, tendo que evangelizar escondido, porque se alguém descobre que está fazendo isso, morre. E às vezes, irmãos, nós, com toda a liberdade que temos, a gente vai procurar problema no nosso meio, com o irmão que está ao nosso lado, perdendo tempo. Querido, olhe para o alto, olhe para Cristo. Seja um cristão exemplar, seja um cristão humilde, manso, seja um cristão perseverante, amoroso, tenha as virtudes de Cristo na sua vida e deixe que Satanás faça essa parte, porque ele já está fazendo. Não seja você canal, não seja você usado pelo diabo para trazer provocações, conflitos para o seio da igreja, não. Seja você bênção. Deus te chamou para você ser bênção, para você abençoar e ser bênção na vida das pessoas. Então, não empreste a sua boca para o inimigo. Não permita que o inimigo roube de você o que Deus tem preparado. Então, ame um pouco mais, suporte um pouco mais e ame mais. É necessário. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como você gosta de ser tratado? Como você gostaria de ser tratado? Você trata seus irmãos assim? Você trata sua família assim? Então, seja, querido, diferente a partir de agora. Não seja aquele crente que pensa na comunhão apenas no momento em que chega para participar da ceia, não. Pense na comunhão dia após dia. Pense nisso, guarde isso no seu coração. Aqui, diz que o perdão é a premissa do amor. Por acaso você tem dificuldade em perdoar alguém? Se tiver dificuldade em perdoar alguém, ore para que o Senhor tire isso do seu coração, tá? É necessário, porque o seu lugar é o céu, e no céu não vai entrar ninguém com o coração cheio de rancor, cheio de ódio. Não vai. Então pense nesse perdão em nome de Jesus. Concluindo nossa lição, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero, nessa manhã, te conclamar a orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor te dê essas virtudes. E não apenas a você, mas que Ele conceda essas virtudes à igreja.
Porque assim como nós precisamos amar os nossos irmãos, precisamos ser amados por eles. Assim como nós precisamos suportar os nossos irmãos, precisamos ser suportados por eles. Assim como nós precisamos perdoar, precisamos também ser perdoados. Porque, falando, irmãos, com toda certeza, temos os nossos momentos também de fraqueza e nem sempre lançamos, ainda que sem querer, palavras de bênção. Às vezes a gente deixa a desejar. Então que o Senhor Jesus possa nos abençoar para que a gente venha corrigir esses erros, pensar e agir de forma diferente. Amém? Que Deus nos conceda tais virtudes. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa lição nessa manhã. Pai, que o Senhor Jesus continue falando conosco. Guarda, Senhor, em nosso coração, Jesus querido, essas palavras e que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.